Mesmo sendo uma criança, você cuida de seu irmão mais novo todos os dias numa rotina extremamente cansativa e pesada. Tão pesada que te leva a cometer o impensável. Você simplesmente o mata. Só que ele não permanece morto, e é só então que você entende. Aquilo nunca foi uma criança de verdade. Ryota levava aparentemente uma vida comum. Na escola, ele conversava com seus amigos sobre coisas que eles achavam divertidas, mas ele infelizmente nunca conseguia colocá-las em prática por ter obrigações demais para sua idade. Ele precisava não só cuidar de seu irmão pequeno, mas também de todas as tarefas domésticas, porque seu pai trabalhava exaustivamente para mantê-los, tendo apenas ele como único apoio da família. O problema é que por mais que Ryota tentasse ser alguém útil, essa rotina estava acabando com ele, porque cuidar de uma criança e de uma casa não era algo fácil. Ryota só tinha alívio quando ia para a escola, porque era somente nela que ele conseguia se ver um pouco livre dessa rotina que nunca abandonava seus pensamentos, principalmente quando os seus amigos faziam planos e ele nunca podia fazer parte deles. Um dia, quando estava voltando da escola com Hayato, seu melhor amigo, que comentou quão chato era ter que lidar com crianças pequenas demais que precisavam de supervisão constante, Ryota imediatamente fez uma expressão sombria, ficando mais sério porque ele tinha sido novamente arrastado para o que eu esperava quando ele chegasse em casa. Hayato pediu desculpas por falar sem pensar, mas Ryota, que concordava com tudo o que ele disse, comentou sobre sua falta de tempo para fazer as suas coisas, sobre o seu cansaço físico e mental, e principalmente sobre a vontade que ele tinha de seu irmão nunca ter existido. Hayato ficou boquiaberto porque ele não fazia ideia do quão difícil estava sendo para ele. Mas Ryota, como para se contornar as coisas, disse que apesar dos pesares, que eles também tinham bons momentos porque seu irmão mais novo realmente o amava profundamente e não desgrudava dele um instante. Hayato pediu que ele lhe chamasse para ajudar quando as coisas estivessem complicadas, mas Ryota não queria arrastá-lo para os seus problemas. Ele sorriu dizendo que estava tudo bem, mas ao chegar em casa, ele se deparou com a realidade que provava que ele estava apenas mentindo. Chika não deixava que ele cuidasse das tarefas mais básicas possíveis. Ele jogava brinquedos em sua cabeça, gritava, chorava e queria colo o tempo inteiro. Mas sempre que Ryota se irritava e brigava com ele se via arrependido porque Chika não tinha culpa de nada e corria para seus braços chorando e pedindo que ele não o odiasse. O problema é que Ryota também precisava lidar não só com a creche de Chika, mas também com os vizinhos que hora ou outra iam até a sua casa para reclamarem sobre os barulhos que Chika fazia, cobrando para que ele cuidasse dele com mais atenção, como se ele já não fizesse isso o tempo inteiro. Quando Chika finalmente dormia, Ryota precisava aproveitar o momento para fazer coisas como lavar roupa, lavar as louças ou fazer comida. Isso quando ele não fazia tudo isso uma atrás da outra, e o que mais lhe doía era saber que enquanto ele estava ocupado com aquilo, seus amigos provavelmente estavam fazendo coisas divertidas. E sempre que parava para imaginar sua vida sem tantas responsabilidades, ele voltava a pensar no quão bom seria sem Chika por perto. Seu pai entendia que estava colocando basicamente o mundo nas costas de Ryota, mas infelizmente ele não tinha outra opção e o que mantinha minimamente aliviado era que Ryota sempre fazia questão de mostrar para ele que ele era uma pessoa forte que estava conseguindo resolver tudo sem muitos problemas, mas quando ele não estava por perto, Ryota não precisava fingir. Ele odiava sobretudo ter que dormir com seu irmão, porque à noite Ryota o via como um monstro. O mangá até tenta passar a impressão de que a imagem do monstro que Ryota vê é apenas a manifestação de como ele o enxerga por ser privado de tantas coisas, mas essa ambiguidade acaba instantes depois de ser apresentada. Chika tem um comportamento muito bizarro, que é o de sentir uma necessidade muito grande de mordê-lo com força o suficiente para sugar o seu sangue. Mas o pior mesmo é que sempre que ele faz isso, seus olhos e parte de seu corpo se transformam. Seus amigos não entendiam bem a vida que Ryota levava e até pensavam que ele sofria algum tipo de abuso por conta das marcas de mordidas que tinham virado feridas. E Hayato não conseguia deixar de se preocupar porque ele estava vendo que precisaria tocar nesse assunto com Ryota porque todos estavam vendo que ele não estava nada bem. Hayato o chamou para conversar dizendo novamente que ele podia lhe ajudar com algumas coisas, mas Ryota mudou de assunto sorrindo como ele sempre fazia para mostrar que estava tudo bem quando na verdade não estava. Ele tentou se desvencilhar dizendo que precisava buscar Chika na creche, mas Hayato não desistiu e foi com ele. Ryota dispensou a ajuda de Hayato porque por mais que ele a quisesse, Chika não gostava de estar ao lado de ninguém além dele. Eles pararam para ver um rio quando Chika começou a chorar e a espernear dizendo que queria entrar nele, e sem rodeio algum, Ryota simplesmente o jogou por cima da ponte. Chika foi engolido pela água e Hayato não conseguiu conter o choque de ter visto aquilo porque por mais que ele soubesse que Ryota estava cansado, ele não imaginava que ele chegaria no ponto de ele matar o próprio irmão. Hayato não sabia para quem ligar porque provavelmente já não tinha mais como ajudar porque Chika era pequeno demais para saber nadar, mas Ryota começou a chorar dizendo que teve que fazer aquilo porque ele já não estava mais aguentando.
Hayato se sentiu culpado por não ter o procurado antes, no entanto, sua preocupação se transformou em medo quando da ponte surgiu ninguém menos do que Chika se agarrando na cerca de proteção como se nada tivesse acontecido. E o pior, Ryota estava agindo com extrema naturalidade como se aquilo fosse comum para eles. Hayato pediu uma explicação, mas Ryota disse que não sabia muito bem o porquê daquilo. Ele já o tinha matado vezes o suficientes a ponto de ele nem mais se lembrar, mas uma coisa era certa. De algum jeito, Chika sempre voltava. Ryota chorou dizendo que ele não podia falar aquilo para outras pessoas porque ninguém o entenderia e tampouco acreditaria nele. E para provar o seu ponto, Hayato ficou assustado perguntando o que estava acontecendo e ele apenas pediu que ele se esquecesse do que viu. Só que Hayato não conseguiu pensar em outra coisa depois que foi para sua casa e ele chegou na mesma conclusão de Ryota, que ele precisava matar Chika. Ryota ficou com medo das coisas mudarem entre eles, mas Hayato disse que não o abandonaria e que ele precisava aceitar que Chika era um monstro e que ele tinha que fazer algo porque sempre que Ryota o matava, ele se enchia de pena quando Chika aparecia chorando e pedindo que ele não o odiasse. Hayato disse que ele precisava parar de vê-lo como família porque a vida dele já tinha entrado num mundo de loucura que estava o impedindo de ver o óbvio, mas Ryota continuou resistente. Em casa, ele pesquisou sobre pessoas que queriam se ver livres de seus filhos por conta do mesmo sentimento de obrigação constante que ele também sentia, embora a comparação não fosse justa por ele nem mesmo ser um adulto. Mas fazer isso só o deixou pior porque ele viu nos comentários muitas pessoas criticando aqueles que tinham esses pensamentos, dizendo que eles precisavam se esforçar e continuar tentando não importando o motivo. E de novo, Ryota se viu preso a isso porque ele não queria deixar as coisas ruins para seu pai. Só que o maior problema de tudo é que cuidar de Chika tinha sido o último pedido de sua mãe que antes de morrer, o fez prometer que ele faria isso. Ryota estava preso a essa promessa e tentou de novo colocar um tapete por cima dessa sujeira, mas as coisas nunca ficavam normais por muito tempo e um dia Chika simplesmente colocou dentro dele um apêndice e disse claramente que eles sempre precisavam estar juntos, o que era muito estranho porque ele nunca tinha mostrado que sabia falar dessa forma. Ryota ficou desesperado, mas tudo estava muito confuso. Ele aparentemente acordou um tempo depois se perguntando se tudo não tinha passado de um sonho, mas ele tinha a sensação de que aquilo foi real demais. Ele tentou se acalmar, mas viu que tudo era verdade quando começou a vomitar e de dentro dele saiu um pedaço de carne esquisito muito parecido com aquele que estava ligado em sua barriga. Ryota caiu na real de que aquela tinha sido a realidade que ele escolheu, mas as coisas não foram fáceis. Hayato o chamou para conversar num parquinho e o corpo de Ryota já estava apresentando sinais tão monstruosos quanto o de seu irmão. Hayato viu um tentáculo vivo emergir de dentro do olho dele, mas Ryota disse que estava tudo bem, que agora ele nem precisava mais dormir ou comer. Mas Hayato gritou com ele dizendo que ele estava cego demais para ver que estava se transformando num monstro. Ryota expressou seu arrependimento de não ter ouvido enquanto era tempo, mas fez isso sem demonstrar emoção alguma que não fosse aquele rosto de pura abnegação. E com a mesma tranquilidade de sempre, ele simplesmente deixou Chika no chão, subiu num dos brinquedos mais altos e depois de sorrir se sentindo livre, pulou do alto mirando sua cabeça para o chão. E mais uma vez, Hayato estava vendo algo surreal acontecer na sua frente. Ryota estava morto. Ao menos era isso que ele pensava. Mesmo com o pescoço quebrado, ele ainda estava consciente, mas se Hayato sequer pensou que aquela cena seria a pior que ele veria naquele dia, ele estava claramente enganado. Chika fez um carinho nele e depois engoliu sua cabeça. Hayato viu horrorizado Ryota ser devorado completamente e depois, na mesma intensidade visual de bizarrice, ele o viu vomitar Ryota para fora, mas já sem nenhum ferimento. Só que as feridas não foram as únicas coisas que desapareceram. Ryota não estava se lembrando de nada que tinha acabado de acontecer. Hayato o ajudou a colocar suas roupas de educação física e ficou ainda mais perturbado com tudo. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia como fazer o que ele estava pensando porque sua vida poderia estar em risco. Mesmo sabendo que talvez nada mudasse, ele decidiu ao menos tentar e pediu para Ryota dormir em sua casa no final de semana. Hayato levou uma faca escondida em sua bolsa e se imaginou pulando em Chika para esfaqueá-lo, mas ele também ponderou as consequências de fazer isso. Hayato tinha medo de ser preso, medo de ser morto e medo de matar e, na verdade, ter percebido que Chika sempre foi uma criança comum e que ele apenas imaginou tudo o que ele viu. Ele decidiu tentar algo à noite enquanto todos estavam dormindo e ele tinha tempo para reunir o máximo de coragem possível. Mas quando a hora veio, ele viu que algo estava acontecendo com Ryota. Hayato ouviu pedir por sua ajuda como se na verdade aquele fosse o Ryota original que tinha sofrido tudo aquilo e não o novo Ryota que foi reiniciado completamente. Ele tentou puxar o apêndice que saía da barriga dele, mas não importava o quanto ele o esticasse, aquela tira de carne parecia não ter fim, como se ela estivesse crescendo continuamente para acompanhar os seus esforços de tirá-la.
Ryota implorava por ajuda, já num estado que ele estava à beira de um colapso físico, pronto para morrer a qualquer instante, e foi por conta dessa urgência de salvar o seu amigo que ele usou a faca para cortar aquilo que saía de dentro dele. Ryota arfou num claro sinal de que fazer isso não tinha sido uma boa ideia. Hayato ficou em pânico sem acreditar que ele tinha morrido, mas quando ele olhou para cima, ele viu Chika em sua forma monstruosa grudado no teto. Hayato correu desesperado e ficou ainda mais assustado quando Ryota apareceu atrás dele perguntando o que ele estava fazendo, como se ele realmente estivesse imaginando coisas. E foi nesse desejo de ir o mais longe possível que Hayato acabou sendo atropelado e aparentemente morto. O mangá nos mostra a perspectiva de Ryota, que acordou com Chika em seus braços e que foi até a sala de sua casa quando ouviu Hayato. Ele não tinha se dado conta de que Chika havia o engolido e reiniciado novamente, e apesar de estar sem memórias, ele sabia que alguma coisa estranha tinha acontecido porque ele encontrou a faca ensanguentada em seu quarto, manchas pretas e viscosas nas paredes, e Chika por algum motivo estava doente desde que tudo aconteceu. Mas ele achou melhor não contar nada para seu pai porque ele temia que Hayato, que estava no hospital sem muitos ferimentos graves, o que era mais do que um milagre, fosse preso por ter feito algo suspeito enquanto ele esteve dormindo. Os colegas de escola de Ryota, que já sabiam dos rumores estranhos sobre ele, começaram a se afastar dele quando souberam o que aconteceu com Hayato, porque era como se Ryota fosse uma pessoa amaldiçoada. Mas uma menina chamada Himeno, que sempre gostou dele em segredo, o protegeu e se colocou à disposição para ajudá-lo no que fosse preciso. Ao mesmo tempo, misteriosamente, quando Hayato acordou, Chika também melhorou, o que fica implícito de que ele foi o responsável por salvar a vida dele de alguma forma. Himeno tentou ao máximo se aproximar de Ryota, mas um dia, quando ela estava o acompanhando e eles cruzaram com Chika e seu pai, ele a atacou no instante em que a viu, como se ele tivesse sentido os desejos dela em relação a ele. Ryota pediu desculpas no momento, mas ainda no mesmo dia, Chika desapareceu. Ele tinha ido atrás dela. Himeno não teve tempo de fazer nada. Chika arrancou a cabeça dela, atravessando com a parte de seu corpo que se estendeu com velocidade, e depois começou a chorar como uma criança comum, como se o monstro dentro dele fosse incapaz de seguir a naturalidade humana e se arrependesse por cometer seus excessos. Mas o mais inesperado de tudo é que Himeno também era como ele. Ela se levantou com seu corpo completamente dilacerado e o atacou. Sua cabeça transformada se abriu engolindo o corpo de Chika, que fugiu de volta para sua casa em um único pedaço ainda com vida. E para o azar de Hayato, que tinha entrado nesse mundo de monstros sem ter ideia das consequências, ele acabou saindo nessa mesma noite para espairecer e deu de cara com aquelas coisas que tinham virado sua vida de cabeça para baixo. Mas aos poucos, assim como Ryota tinha normalizado tudo, ele também já estava fazendo o mesmo sem nem mesmo perceber. Himeno voltou à sua aparência de antes, reconectando o seu corpo, e Hayato, mesmo assustado, exigiu que ela explicasse o que estava acontecendo. Mas ela foi embora sem dizer nada, e quando chegou em casa, sua mãe, que também era um monstro, a recebeu. O mangá, nesse ponto, entrega tantos mistérios que você já não consegue entender a origem de tudo o que está acontecendo. E apesar de acharmos que foi uma surpresa e tanto Himeno também ser um monstro como Chika, a forma como ela foi introduzida para se aproximar de Ryota não foi bem de nosso agrado por ela se comportar como alguém obcecada por ele que já tinha até pensado em sequestrá-lo. De qualquer forma, mesmo sendo uma criatura desconhecida, ela decidiu se juntar com Hayato, que continuou indo atrás dela por respostas. Ela lhe contou sobre o seu passado porque ela não tinha sido um monstro desde sempre. Há muitos anos, quando eles estavam indo visitar a sua avó com seus pais, eles acabaram se envolvendo num acidente quando um deslizamento de terra os atingiu em cheio. Seus pais morreram na hora e ela estava gravemente ferida, e foi nesse momento que surgiu uma massa negra de carne com voz infantil que lhe perguntou se ela estava com machucados. Um a um, eles foram engolidos. Himeno pensou que seria o seu fim, mas quando ela acordou, ela percebeu que todos eles estavam vivos, mas eles já não eram mais os mesmos. Seus pais sucumbiram à loucura por não entenderem seus corpos monstruosos e ela viveu reclusa na escola temendo que alguém descobrisse sobre esse segredo. Himeno contou para Hayato que Ryota já não era mais humano e que ela desconfiava que Chika tinha sido o monstro que também engoliu e ajudou a sua família. Ela queria ajudar Ryota por gostar dele, mas também para saber o que era aquela coisa que a transformou junto de sua família. Ela pediu que Hayato não se envolvesse demais para ele não acabar como ela, mas ele decidiu seguir em frente. Mas quando eles chegaram na casa de Ryota, o cenário do lado de fora era um prenúncio horrível do que tinha acontecido dentro da casa. Chika estava em sua forma original. Ele havia esquartejado seu pai e atacado Ryota. Himeno se colocou na frente de Hayato para protegê-lo, mas Chika, que queria um corpo, a perfurou e entrou completamente dentro dela. Depois de alguns minutos, ela se levantou, mas não havia sinal algum de Chika. Ela continuava sendo a mesma e, inclusive, não se lembrava que Chika havia entrado dentro dela.
Hayato contou assustado o que tinha acontecido e, apesar de ficar preocupada, ela disse que estava tudo bem porque Ryota estava abalado demais por não entender o que estava acontecendo. Ele já tinha sido reiniciado tantas vezes por seu irmão que ele estava experienciando aquele horror como se fosse a primeira vez. Hayato não suportou ver aquilo e entrou em um processo de choque quando a perna decepada do pai de Ryota começou a se mover, o que indicava que ele também era um monstro. Ele não conseguia entender como eles estavam tão calmos, mas Himeno disse que aquela era a realidade que eles tiveram que aceitar com normalidade porque ela já tinha passado por tanta coisa que nada mais a surpreendia. Seus pais, por exemplo, tinham ficado obcecados em arrancar pedaços de seus próprios corpos para matar o monstro que existia dentro deles. Porém, nada dava certo. Mesmo tendo seus membros arrancados, como seu pai fez com ela, eles logo se juntavam porque não havia monstro dentro deles porque eles eram os monstros em si. Hayato se recompôs porque ele precisava estar são para ajudar o seu amigo. Eles viram o pai de Ryota chocado por saber que tinha virado um monstro e tentaram acalmá-lo e deixá-lo superficialmente por dentro do que estava rolando. Mas ele estava sem acreditar na sua falta de visão por não ter percebido que algo estranho estava acontecendo durante todo esse tempo. Só que ele caiu em si quando se lembrou que ele nunca notou nada, porque uma vez quando ele acordou de madrugada e viu a forma monstruosa de Chika, ele foi engolido para se esquecer de tudo, o que é um ponto positivo para a história, porque mesmo sendo uma pessoa ocupada com o trabalho, seria estranho demais ele não ter descoberto nada apenas por essa justificativa. Hayato deixou de lado tudo isso e mirou no que era mais importante. Ele queria saber como tudo começou. O pai de Ryota contou que algo estranho tinha acontecido no passado. Ele mostrou a eles um álbum de fotos da família que tinha um desenho que Ryota fez quando ele era criança de seu amigo imaginário que ele via como um irmão mais novo. No começo, eles viam Ryota brincando sozinho dizendo que ele estava acompanhado, mas nada tão alarmante aconteceu porque eles sabiam que coisas assim eram comuns. Mas com o passar do tempo, Ryota começou a desenhar a coisa que ele chamava de Chi de maneira cada vez mais sinistra, adicionando braços enormes e tentáculos em lugares aleatórios. Eles ficaram preocupados após isso e fizeram com que Ryota se despedisse de seu amigo imaginário. Como Ryota chorou muito como se realmente estivesse dando adeus para alguém que existia, a mãe dele prometeu que se engravidasse de novo, que ela daria o nome do bebê de Chi. E quando isso aconteceu, o bebê foi nomeado como prometido. Ryota contou então um detalhe muito específico, que Chi nada mais era do que seu irmão que esteve com ele dentro do útero de sua mãe, indicando que talvez Chi fosse um gêmeo que foi absorvido. E para dar um toque ainda mais correlacionado a esse tema da gravidez, eles nem se deram conta de que a barriga de Himeno estava crescendo num tamanho anormal, e ali na frente de todos, ela deu à luz a ele da maneira mais horrível possível. Chika ergueu os braços como uma criança indefesa, embora todos soubessem que ele não tinha nada disso dentro dele. Seu pai o chamou de monstro, mesmo agora ele sendo um, e Chika o engoliu. Himeno pediu que eles fugissem enquanto o segurava, mas Chika enfiou seus tentáculos nela e a derreteu por dentro até ela virar uma pilha de ossos. Hayato era o único minimamente consciente daquele horror porque Ryota estava paralisado e ele só sabia chorar, mas ele conseguiu fazê-lo voltar a si rápido o suficiente para fugir com ele. O problema é que Chika não desistiu deles. Os dois entraram num trem e tentaram se esconder dentro dos vagões, mas Chika começou a brutalizar todas as pessoas que ele via em seu caminho, mas sempre num estado automático, tanto que ele apenas fazia isso quando alguém reagia porque tudo o que ele queria era Ryota por perto, porque o monstro nele realmente agia como uma criança, embora estivesse longe de ser uma. Hayato abriu o caminho o máximo que pôde e ele sabia que a fuga dele significava a morte de tantos, mas ele já não estava mais se importando com isso, se eles fossem escudos que durassem o máximo possível. Os dois estavam com machucados sérios e, diferente de Ryota que podia se curar, ele estava à própria sorte, mas em nenhum momento ele pensou em deixar Ryota para trás e voltou a dizer que aquela coisa não era o irmão dele porque Ryota achava que tinha que sofrer tudo sozinho para não machucar outras pessoas em consequência de querer se ver livre. Chika os alcançou e, na pressa para correrem, Hayato saiu rolando na floresta e acabou caindo direto num galho que, por extrema coincidência preguiçosa, estava extremamente pontiagudo e na altura certa para empalhá-lo. Mas Chika o salvou da morte, lhe dando um destino ainda pior quando também o transformou. Não dá para saber qual é a motivação dessa criatura que sai entregando imortalidade e monstruosidade para as pessoas, mas quando Ryota acordou um mês e meio depois, tudo estava normal como sempre acontecia após um evento perturbador. Ele se encontrou com Hayato no hospital e ele enfim estava livre daquele medo porque suas memórias tinham sido apagadas. Mas Ryota sabia que alguma coisa horrível tinha acontecido porque ele ainda conseguia se lembrar minimamente de alguns fragmentos sangrentos, fora o medo instintivo que ele sentia quando Chika se aproximava. Ryota Killed His Brother é um mangá que nos recomendaram e que ainda está em andamento, tendo somente 17 capítulos até esse vídeo.
Essa história nos pegou muito no começo e não imaginávamos que ela seguiria por esse lado monstruoso, porque tanto o título quanto o painel de Ryota jogando Chika de cima da ponte nos fez pensar que acompanharíamos um protagonista vendo as consequências de ter matado o seu irmão. Mas não foi bem isso que aconteceu e particularmente não sabemos se gostamos da premissa original, ao menos não da forma como está sendo desenvolvida. Os primeiros 2 capítulos são muito bons, e o primeiro em especial reforça essa ideia de que talvez estivéssemos lendo uma história com uma pegada mais psicológica, porque o cansaço físico e mental de Ryota corroborava a possibilidade de ele estar vendo Chika como um monstro apenas como reflexo de seu estado mental. E mesmo não sendo isso, no fim das contas, achamos que dava para ter explorado bem mais esse lado. Mas a verdade é mostrada rápida demais, principalmente porque as marcas de mordida no corpo de Ryota são colocadas em destaque. Como o mangá ainda está sendo lançado, temos mais perguntas do que respostas, mas algumas informações deixam a entender que Chika é um tipo de espírito que foi trazido ao mundo por conta de sua proximidade e relação com Ryota. Não dá para saber se ele é de fato seu irmão gêmeo que morreu no ventre ou algo que está se passando por isso, mas o curioso é que essa criatura age como um tipo de parasita porque quando a mãe de Ryota engravidou, ela estava esperando por uma menina. Mas quando o parto foi realizado, o bebê nasceu como um menino. O pai de Ryota disse que Chika era como se fosse a reencarnação desse ser que somente Ryota conseguia enxergar na infância, e isso talvez seja verdade porque o mangá nos dá um capítulo inteiro para falar somente sobre a existência de fantasmas. Mesmo não sabendo de tudo a fundo porque muita coisa pode mudar, já que os personagens por terem sido reiniciados incontáveis vezes já nem sabem mais o que é real, talvez a nossa percepção mude com o decorrer da história. Mas até aqui, achamos que há conceitos demais para explicar a origem de uma única coisa, e o ato de poder imortalizar todo mundo acaba nos fazendo perder o impacto das cenas que propõem uma visão perturbadora e brutal. Elas até conseguem atingir visualmente essa questão do horror corporal, mas elas não têm toda a força que teriam caso os personagens de fato estivessem com suas vidas em risco, porque até mesmo Himeno, que é completamente derretida, é mostrada depois com vida. Um detalhe que gostamos muito é a forma como Ryota se sente esgotado ao máximo por estar praticamente tendo que levar uma vida adulta, porque está mais do que claro que cuidar de uma casa e filhos é algo que requer muita responsabilidade, disposição e tempo. E isso por si só já seria o suficiente para desenvolver esse lado do horror que mostra alguém que fez algo drástico e irreversível ao chegar no seu limite. Mas a história intensifica as coisas dando essa pitada sobrenatural. Apesar desses pontos, a ideia em si de existir uma criatura que você é incapaz de compreender é muito boa porque entra um pouco naquela questão do horror cósmico que possui uma natureza desconhecida e tudo acontece usando a carcaça de uma criança. Você não sabe o que Chika é, de onde veio e o porquê existe, e o mais bizarro é que ele não se contenta de ser um mistério. Ele ainda obriga os outros, fazendo-os não só passarem pelo inferno de o verem como ele realmente é, mas também de se enxergarem como ele quando ele os transforma. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.